Olá, seja muito bem-vindo. Esse é o programa Vida em Foco. A sociedade tem muitas perguntas, o Espiritismo tem respostas para os desafios da existência humana. Nosso programa levará você a refletir sobre as questões profundas que a vida nos propõe. Você acredita em destino? E após a morte, para onde vamos? Essas perguntas fazem parte dos mistérios que acercam a existência humana e também são o tema da nossa entrevista de hoje. Não deixe de assistir. Nessa edição você acompanha curiosidades, crônica, o Espiritismo esclarece e, por último, a presença de Haroldo Dutra Dias no quadro Pérolas do Evangelho. Você é nosso convidado especial. Fique conosco. Assista agora a crônica da semana. Dias atrás, alguém me disse que a pessoa convicta da reencarnação se torna preguiçosa, acomodada, deixando para outra vida o que poderia fazer nesta. Confesso que fiquei intrigado e até preocupado com essa observação. Será que os espíritas, os budistas, os judeus são preguiçosos e acomodados? Fui atrás de informações e me deparei com um censo demográfico do IBGE, cujos resultados foram publicados no final de junho de 2010 em vários sites da internet. Em um deles, a notícia é a seguinte: a população que se autodeclara espírita tem os melhores indicadores de educação e renda em relação às demais representações religiosas no país. Os espíritas têm o maior ou a maior proporção de pessoas com nível superior de escolaridade, os menores índices de brasileiros sem instrução e com ensino fundamental incompleto. Apenas 1,4% dos espíritas não é alfabetizado. Portanto, resumindo, dos espíritas, 31,5% têm nível superior de escolaridade, 15% têm ensino fundamental incompleto, 1,8% não têm instrução, 1,4% não são alfabetizados. Quanto às classes de rendimento, acima de 5 salários mínimos, os espíritas também se destacam, com incidência de 20%. Para efeito comparativo, por exemplo, dos nossos irmãos católicos, 56% estão concentrados na faixa de até 1 salário mínimo. Os protestantes, chamados de evangélicos, são o grupo com maior proporção de pessoas na faixa de até 1 salário mínimo, 64% deles, seguidos dos sem religião, 60%. Católicos, sem religião e protestantes também possuem, segundo o censo, as maiores proporções de pessoas com 15 anos de idade ou mais, sem instrução, todos com mais de 6% da sua população. Em relação ao ensino fundamental incompleto, tanto católicos como protestantes e os sem religião têm cerca de 40% da sua população afetada. Dado curioso: homens de até 24 anos, moradores do Sudeste, são a maioria dos sem religião. A reencarnação é lei da vida, é lei de Deus e, portanto, veio para nos fazer pessoas melhores, valorizando cada minuto de nossa existência, sem preguiça, sem acomodação. A minha pergunta para você, reencarnacionista: você tem usado o conhecimento da reencarnação para se melhorar? Em algum momento você se considerou uma pessoa privilegiada, exótica? Nunca se esqueça, muito será cobrado daquele que muito possui. A existência do destino e para onde vamos após a morte é o tema da entrevista de hoje. Acompanhe conosco. Olá, que bom que você está conosco. O nosso bate-papo de hoje traz um convidado especial, Telmo Flores dos Santos. Telmo se aposentou como major oficial-major da Aeronáutica. Você prestou serviço na Aeronáutica durante 30 anos nos estados aqui do Sul, né, os 3 estados do Sul, Distrito Federal, Mato Grosso, São Paulo. Hoje, Telmo preside a Sociedade Espírita João Guignoni, em Campo Largo. Sim. Onde é que fica a Sociedade Espírita João Guignoni, Telmo? Travessa Mingo Ângelo 390. 390. Do ladinho da creche Marinha. Se eu quiser lá visitar vocês, que dia que é bom? Às quartas-feiras, 20 horas, temos atividades públicas, segunda-feiras às 19 horas e domingos às 10 horas da manhã. Telmo, seja muito bem-vindo. Alegria ter você conosco aqui hoje. Você Alegria traz um tema desafiador.
falar sobre destino. Qual é a visão que o Espiritismo tem a respeito desse tema? É um tema instigante por si mesmo, né? Então, eu queria começar perguntando para você. Nós temos um destino prefixado? Essa história de céu, de inferno, que foram preconizadas, propaladas, ensinadas por várias religiões dominantes durante muito tempo, existe mesmo? Desde o início da humanidade, da história da humanidade, o homem vem em busca de definir algumas coisas a respeito do seu futuro, né? Para onde vamos? Termina com a morte? Se não termina com a morte, para onde vamos depois da morte? Por falta de entendimento, porque o entendimento, o conhecimento humano, ele é crescente. À medida em que nós vamos nos desenvolvendo de uma maneira geral enquanto humanidade, Deus vai mandando as lições seguintes para o nosso crescimento. Então, desde o princípio, se buscou alguma coisa. E se sobrevivemos à morte, se sobrevivemos ao túmulo, ou como dizemos os espíritas, à desencarnação, se a alma sobrevive, para onde vai? Como não tínhamos respostas mais definidas até bem pouco tempo, houve a necessidade de separar aqueles teoricamente bons dos maus. Os bons iriam para o céu e os maus para o inferno. Depois de um certo tempo, deve ter sido questionado, essa questão deve ter sido levantada, as pessoas começaram a pensar mais um pouquinho, a razão começou a desenvolver-se mais, e lá pelo sexto século foi necessário criar um terceiro lugar. Para aqueles que são bons, céu, para os maus, inferno, e para os que são meia boca, vão para onde? Aí criou-se a ideia de purgatório, por falta de entendimento mais profundo sobre essa questão. Então era preciso buscar mais entendimento. Mas quando Jesus nos vem trazer as suas lições, ele vai nos dizer que nenhuma das minhas ovelhas se perderá. E vai nos dizer que nós temos o futuro que construímos, a cada um segundo suas obras. Com esta ideia de cada um segundo suas obras, ele está nos trazendo o conceito de que nós construímos o nosso futuro. E como é que construímos esse futuro? Através das nossas escolhas, do rumo que definimos em nossas vidas, das ações que tomamos. Deus, na sua sabedoria infinita, por falta de outra palavra, para falar da grandeza da divindade, né? Explicamos o inexplicável com algo inexplicável que é infinito. Mas serve. Deus, na sua bondade infinita, nos criou, os seus filhos, espíritos imortais, e nos criou com o livre-arbítrio. Podemos fazer o que quisermos. É mesmo? Podemos. E até digo para você, posso até matar. Tenho a liberdade de fazer o que quiser. Se eu não tiver o livre-arbítrio, eu não sou responsável pelos meus atos. E a cada um, segundo suas obras, chama a responsabilidade pelos meus atos. Portanto, se eu tenho livre-arbítrio, eu sou responsável pelos meus atos. Só assim para ser responsável pelos seus atos. E a doutrina espírita, Jesus vem nos falar sobre isso. A cada um, segundo suas obras. Mas essa ideia de inferno, ela fica um pouco comprometida quando Jesus nos diz que nenhuma das suas ovelhas se perderia. Então temos que entender essa questão do inferno. Se somos responsáveis pelos nossos atos, para onde vamos quando os nossos atos não são bons? Isso aí nós temos que levantar e questionar um pouco mais, refletir. E com o passar do tempo, a humanidade foi buscando e conseguindo as respostas. Mas Deus nos deu o livre-arbítrio e Deus, um pai que ama, não pune, não castiga. Eu tenho um amigo que diz, dizer que Deus pune, castiga, que manda seus filhos para o inferno, é denegrir a imagem de Deus. Mas então a justiça divina fica onde? Nas nossas escolhas, Deus nos deu o livre-arbítrio, podemos fazer o que quisermos. Paulo de Tarso já nos diz isso. Tudo me é lícito. Mas Deus também nos deu o tribunal. Kardec pergunta aos imortais, na pergunta 621 do Livro dos Espíritos, onde está escrita a lei de Deus? E os imortais respondem, na consciência. Quer dizer que não está em nenhum livro. Não, a lei de Deus está na consciência. Portanto, o nosso tribunal é a própria consciência. Dá para você ficar tranquilo, feliz, sossegado, com um oficial de justiça atrás de você? O oficial de justiça da justiça humana, de vez em quando, não acha o procurado. Mas o oficial de justiça da consciência está sempre contigo. Está sempre conosco. Então Deus, na sua sabedoria infinita, nos deu o livre-arbítrio. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. O que me convém são as nossas escolhas. E isso se faz com a razão, com a inteligência. E nem tudo me convém, nos mostrando que essa consciência tem que atuar. Então, quem vai dizer o que convém e o que não convém é o tribunal consciência, é o juiz consciência. Você mencionou na resposta também
que nenhuma das ovelhas se perderia. Para o Espiritismo, quais são as ovelhas? São os que vestem uma camisa ou outra, os que são adeptos de uma outra religião? Quem são as ovelhas de Jesus? Jesus, nós temos o hábito nas nossas crenças de fazermos segregações. Estes são os escolhidos, aqueles não são escolhidos, a minha crença é melhor que as outras. E eu pergunto, para irmos ao reino dos céus, só sendo cristãos? Só sendo espíritas? Então, não. Vai sobrar ninguém. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas o caminho que ele nos traz para chegarmos ao reino do céu é o caminho do bem. O caminho das nossas ações, das nossas escolhas, independente da bandeira religiosa. Independente da bandeira religiosa. A bandeira religiosa é uma sintonia que fazemos, nos agrupamos de forma aonde temos mais afinidades. Você, por certo, não viu, se viu raramente um engenheiro participar de associações de médicos. Médicos participando de associações de engenheiro. Há um agrupamento de acordo com a afinidade. Mas tanto médicos quanto engenheiros são importantes, como qualquer outra profissão. Independente da bandeira religiosa, nós agrupamos em algumas bandeiras religiosas de acordo com as nossas afinidades, nossas necessidades, nosso nível cultural, nosso momento. Mas o que nos leva ao reino dos céus... Não falha ainda. Não falha ainda. É. Vamos fazer o intervalo e você vai falar isso daqui a pouquinho. O que nos leva ao reino dos céus? A gente já volta. Aguarde um instante só. Vamos para um breve intervalo e logo voltaremos com a entrevista. Voltamos. Você está assistindo a Vida em Foco. Fique agora com a segunda parte da entrevista. Ok, estamos de volta com o nosso bate-papo. Telmo, estou curioso, Telmo. Se segundo você, baseado no Espiritismo, nós não vamos para o inferno, de acordo com o que a gente aprendeu aí durante séculos, para onde é que nós vamos? De acordo com as nossas obras. Vamos para aquele local que merecemos de acordo com as nossas conquistas. Se queremos locais, se queremos momentos bons na nossa consciência, tranquilidade, precisamos conquistar. E Jesus sinaliza isso. Jesus, em algumas passagens, por exemplo, vós sois deuses. Deixai brilhar a vossa luz, sede perfeitos como vosso Pai Celestial é. Ele está sinalizando para onde devemos pôr o nosso olhar para caminharmos, para fazermos as conquistas da paz de consciência, por exemplo. Então precisamos caminhar nessa direção. E Jesus ainda diz mais, podereis fazer o que faço, e até mais. E o que é que Jesus fazia? O que Jesus fazia? O Evangelho já nos fala do que fazia Jesus. O Evangelho nos mostra claramente deste caminhar. Caminhar na direção do que fazia Jesus, e antes de responder o que fazia Jesus, caminhar na direção do que fazia Jesus é seguirmos os seus passos, seguirmos os seus ensinamentos, pegarmos para nós, nos apropriarmos dos seus ensinamentos, esse caminho que ele propõe, essa vida, a verdade que ele nos traz, pegarmos isso para nós e colocarmos em nossas ações, no nosso dia a dia. E estes ensinamentos, este caminhar está no seu Evangelho. Mas não bastasse o Evangelho, nós temos na doutrina espírita diversas obras resgatando uma série de ações de Jesus enquanto esteve conosco. Porque os evangelistas trazem algumas coisas. Se fôssemos escrever dia a dia, como se numa filmagem, depois transcrever numa obra, 3 anos da pregação de Jesus, mais ou menos 3 anos, nós teríamos uma biblioteca inteira para falar da obra do Cristo. Então, o que os evangelistas nos trazem a essência. A sinopse. Mais ou menos, Mas essencial e importante. Mas as obras, depois, para contribuir com isso, nós recebemos dos Espíritos através das mãos abençoadas, da mediunidade abençoada de Francisco Cândido Xavier, carinhosamente o nosso Chico Xavier, nós recebemos obras como a Boa Nova, recebemos obras como Jesus no Lar, do Espírito Neio Lúcio, pelas mediunidades de Valdo Pereira Franco, as obras de Amélia Rodrigues, que são maravilhosas. Todas essas obras nos falam de vários momentos e passagens de Jesus que não estão nas Escrituras, nos mostrando, porque Jesus veio nos trazer como devemos caminhar para nos aproximarmos de Deus, para conquistarmos o nosso futuro. Para fazermos um dia o que ele fazia. E você me perguntou, o que fazia Jesus? Eu, às vezes, em palestra, pergunto às pessoas, para provocar nas palestras que tenho feito, provocar as pessoas a refletirem. O que fazia Jesus? E as pessoas respondem, pregava, ensinava, orava, amava. Mas em uma palavra que sintetize tudo, amava.
Se pudéssemos sintetizar, toda a obra do Cristo está na direção do amor. E o fez pelo amor. Porque ele, estou falando no passado, quando ele estava aqui entre nós, no corpo físico, é claro. Ele amava incondicionalmente, e por amor esteve conosco, e por amor nos ensinou. Mas não pode ser um amor só sentimento. É preciso ser um amor aplicado, aplicável, que se transforma em resultado, em obras. Por isso ele condiciona o reino dos céus ao amor aplicado, à caridade. O amor em aplicação podemos chamar de caridade. Agora, Telmo, a gente vê que é difícil fazer isso numa vida. Por mais que a gente vá se convencendo aos poucos dessa informação e dessas verdades, de como é que a gente faz se a gente não dá conta aí em 50 anos. E aquelas pessoas que desencarnam assim, que morrem ainda jovens, adolescentes, como é que elas vão conseguir essa plenitude, esse reino dos céus aí? Como é que faz? Por não termos estas questões respondidas, claro, tudo vem no momento certo, no amadurecimento certo, cada lição vem a seu tempo, não vem antes do tempo. Por não termos essas questões é que criamos a ideia de céu, inferno, purgatório. Mas estamos no século XXI. E já no século XIX as respostas vieram mais profundas. Jesus já, há 2000 anos, já nos traz respostas, mas deixa algumas coisas ainda veladas. Então, é preciso outros entendimentos, aprofundar o entendimento sobre a própria vida, sobre quem somos, de onde viemos, para onde vamos. E foram precisas novas lições para nos trazer estas questões. Então, como fazer isso numa vida? Como chegar ao amor que propõe Jesus? Por não termos entendimento, criamos ideia de céu e inferno. Mas para chegar a esse amor que veio Jesus, temos que entender a Terra como uma escola. Entendendo a Terra como uma escola, temos que entender que em um ano letivo não dá. Dá? Não dá, Um ano letivo não dá para nos tornarmos naquilo que eu chamo doutor na arte de amar. Jesus era doutor na arte de amar. Não dá nem para pegar o alfabeto direito? Não dá nem para pegar o alfabeto. E aí o que é preciso? De um outro conceito. É preciso, se a Terra é uma escola, é preciso voltar para a escola. Tira férias, volta para a escola. Os povos antigos tinham essa ideia da volta, só não sabiam como. Aí, com a colaboração dos espíritos, com a doutrina dos espíritos codificada por Kardec, mas já está lá no Evangelho de Jesus, era preciso voltar. E nós, na doutrina espírita, chamamos de reencarnação. Se você quiser mudar de nome, rematrícula na escola. Voltar para a escola. E Jesus já fala dessa necessidade quando conversa com Nicodemos, doutor da lei. É preciso renascer. É preciso que nasçais de novo. E Nicodemos, preocupado com a sua situação, já idoso, como pode um homem velho voltar ao ventre da mãe? És doutor da lei e não sabes destas coisas? Como quem diz assim, é doutor, mas não é tão doutor assim, volta a estudar. Né? Então, é a volta da reencarnação. Em Jesus nós temos uma outra questão, entre tantas, que nos falam da reencarnação. Quando seus discípulos perguntam, não era preciso que viesse Elias, voltasse para a vinda do Messias? Jesus diz, em verdade, ele já veio. E fizeram com ele o que fizeram. Então seus discípulos, com esta conversa, entenderam que ele estava falando de João Batista. E Elias há 400 anos, mais de 400 anos. Teria que ser a reencarnação de João Batista, porque se fosse o João Batista na idade que morreu, teria que ter voltado Elias velho. Mas muitos conheceram João Batista criança. Então é a volta do espírito retomando um outro corpo, é a reencarnação. Mas a doutrina espírita vem organizar isso e dar mais detalhes sobre essa questão, nos mostrando claramente como é que é esse processo de indas e vindas até que um dia nos tornemos doutores na arte de amar. Eu quero deixar para você, nesse minuto final, uma pergunta. Né? Se nós temos livre-arbítrio, conforme você falou, o espírito tem liberdade para agir, inclusive errar, há um determinismo? Há algo que seja determinado por Deus, do que ninguém escapa? Eu até nem teria muita competência para falar disso, então vamos pegar Jesus. Nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Ir para o inferno é estar perdido. Então não vamos para o inferno. Todos nos tornaremos um dia doutores na arte de amar. Quantas frequências nessa escola? Depende do andar de cada um. O único determinismo que encontramos estudando o Evangelho de Jesus e estudando a doutrina dos Espíritos, e às vezes até outras obras, que encontramos é que um dia seremos anjos. Um dia chegaremos ao doutorado na arte de amar. Esse é o único determinismo. Todos?
Sem exceção? Sem exceção. Nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Ou acreditamos em Jesus ou não. Se acreditamos em Jesus, ele disse, nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Não é algumas, é nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Todos chegaremos lá. Cedo ou tarde, o caminhar depende de nós, a cada um segundo suas obras. Thelma, muito obrigado pelos esclarecimentos, pela boa vontade, pelo carinho, pela simpatia. Bora lá, pessoal, então levantar e começar a amar, porque essa é a nossa fatalidade. Muito obrigado a todos. Acompanhe o quadro O Espiritismo Esclarece. Tenho certeza que esta também é a sua dúvida. Um telespectador assistindo o nosso programa a respeito da mágoa e entendendo os danos que ela pode trazer na vida de uma pessoa, faz a pergunta oportuna: como fazer para conseguir perdoar? Na minha vida, já entrei em contato com muitas histórias de muito sofrimento. Mulheres que depois de muitos anos descobrem seus maridos com outras famílias, se tornando pessoas violentas, passando doenças para elas. Mães cujos filhos, apesar de parecerem aos seus olhos pessoas cordatas e brandas, revelam-se criminosos e acabam trazendo muito sofrimento para dentro do lar. Filhos cujos pais estiveram ausentes durante tanto tempo que não passaram nenhum valor que lhes pudesse servir. E tantas outras situações que fazem com que as pessoas às vezes caminhem sob o peso da mágoa, que como uma verdadeira bola de ferro é arrastada ao longo da vida. Um caso em especial me chamou a atenção e me levou a pensar a respeito da dificuldade que é conseguirmos perdoar. Era o caso da Dona Marlene. Dona Marlene chorou durante uma consulta comigo por aproximadamente 30 minutos, contando os detalhes de uma vida ao lado de um homem que era violento, que a agredia física e verbalmente com frequência, que a traía, e ela descobriu sua traição quando se descobriu portadora do vírus do HIV. Depois de ouvir toda aquela história de sofrimento, uma dúvida ficou na minha cabeça. Mas há quanto tempo, Dona Marlene, a senhora se separou desse homem? 35 anos. Havia 35 anos que ela estava separada e ainda contava a história como se tivesse sido vivida ontem, com a mesma carga de dor, lembrando-se em detalhes de tudo o que havia acontecido. E pensando em como dizer para Dona Marlene de que maneira ela conseguia passar por isso, me levou a pensar na dificuldade que cada um tem de perdoar. E concluímos que o conceito de perdão tem sido um dos grandes freios ao exercício dessa atitude nas nossas vidas. Primeiro, Marlene achava que se perdoasse o marido estaria dando aval à maneira como ele se comportou durante muitos anos. E ela precisava carregar aquela mágoa a fim de testificar o sofrimento que ele lhe tinha causado. Mas ela não percebia que, no momento em que arrastava essa pesada canga, no fundo estava se algemando ao seu agressor. Dona Marlene não percebeu que perdoar não é dizer que concorda com o que o outro fez. Perdoar é fazer uma transformação interna no sofrimento. Que aquele que perdoa não dá força ao que o agrediu, mas ao contrário tira. Estava ela lá ainda dominada por aquele homem 35 anos depois. E no momento que ela conseguisse transformar o seu sentimento e deixar a mágoa, ela estaria se liberando dele e deixando que ele exercesse sobre ela aquele pesado jugo, aquela praticamente escravidão que ela tinha aos sofrimentos do passado. Então, se nós desejamos perdoar, primeiro precisamos entender que o perdão é um fenômeno que acontece dentro de nós e não fora de nós. O perdão é uma liberação interna de espinhos e ácidos que nos corroem intimamente. Então é um processo que eu faço para mim, em primeiro lugar, e não para a outra pessoa que me agrediu. Então perdoar não é dizer que o que aconteceu não aconteceu, ou que o que aconteceu foi bom mesmo. Não. Perdoar é fazer uma grande transformação interna. Perdoar não é empoderar, mas desempoderar aquele que está exercendo sobre nós essa influência. Perdoar é abrir-se à possibilidade de prosseguir na vida, deixando para trás essas pesadas dificuldades. À medida que nós vamos compreendendo melhor o que o perdão não é,
e, consequentemente, dimensionando melhor o perdão dentro de nós, vão abrindo-se novas veredas pelas quais nós podemos caminhar. Porque realmente não dá para concordar com algumas coisas que os outros nos fizeram, com a maneira como nos trataram, mas quando eu entendo que perdoar não é isso. Perdoar é algo que eu faço para crescer espiritualmente, seguir adiante, não cair nos mesmos erros, poder me aventurar por caminhos onde antes eu me machuquei. Perdoar é recuperar força interna e energia. Aí eu vou me acreditando a um perdão porque eu vou entendendo melhor o papel que ele pode ter na minha vida. Então, se eu quero perdoar, eu preciso primeiro me liberar de alguns conceitos e daí conseguir continuar nesse caminho. Esses são os primeiros passos na estrada do perdão. Os seus passos, os passos que o nosso telespectador vai ter que seguir para passar pela sua mágoa, os seguintes dependem de cada um, mas sem esses primeiros nunca chegaremos lá. Vale a pena lembrar que aquele que perdoa é o que mais ganha no fim das contas. Então todo esse esforço é muito válido. Siga e que Jesus o abençoe nesse seu caminho de tentar se livrar dessas mágoas e abraçar o perdão com uma vida mais alegre, mais cheia de cores. Que Jesus nos abençoe a todos. Acompanhe agora, com Haroldo Dutra Dias, o quadro Pérolas do Evangelho. Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio do programa Pérolas do Evangelho. Retomando o tema do episódio anterior, em que nós falávamos de tradição oral e de tradição escrita, contando que na época de Jesus a tradição oral era predominante e a escrita era uma exceção, nós gostaríamos de falar hoje sobre as narrativas da infância de Jesus que estão presentes nos evangelhos, sobretudo no Evangelho de Mateus, capítulo 1 e 2, e no Evangelho de Lucas, capítulo 1 e 2. Muitos abrem o Evangelho de Mateus e o Evangelho de Lucas imaginando que estão abrindo um tratado de história e se comportam como se os evangelistas fossem historiadores detalhistas que tivessem narrado cada detalhe da infância de Jesus e como se cada elemento daquele devesse ser lido como história fria e objetiva. Mas não é bem assim. Na verdade, estamos diante de tradições orais, histórias que foram repassadas, que foram contadas pelas comunidades cristãs e que em determinado momento essas tradições orais se condensaram em textos escritos, que são os textos que chegaram até nós. Portanto, quando lemos o capítulo 1 e 2 de Mateus e quando lemos o capítulo 1 e 2 de Lucas, estamos diante de um núcleo histórico? Sim, porque na essência eles estão contando um fato verdadeiro. Afinal de contas, você não transmite uma tradição oral se ela for mentira, porque é impossível mentir durante muito tempo para muitas pessoas. Por outro lado, nós não podemos acreditar que cada detalhe do que está ali escrito é historiografia pura. Pelo contrário, muitos elementos que estão ali são literários. São acréscimos que foram colocados na história para conectar aqueles episódios do nascimento de Jesus a fatos importantes do Velho Testamento, a fim de demonstrar para os leitores que Jesus era de fato o Messias esperado e prometido pelos profetas de Israel. Obrigada pela sua companhia. A Vida em Foco volta na semana que vem. Aguardamos você mais uma vez. Ajude a produzir o nosso programa. Participe, mande as suas sugestões para contato@vidaemfoco.com.br. Para rever este programa e os anteriores, acesse o nosso site www.avidaemfoco.com.br. Até o próximo programa.